Vocês sabem que todo mês tem uma palestra aqui, no último sábado do mês. Cada vez é um tema, ok? E, em geral, quer dizer, praticamente todos os temas são ministrados pelos médicos ou por psicólogos ou então por uma fisioterapeuta que fazem parte do Conselho Científico da Abrata. Este tema sou eu e a doutora Aline que vamos falar a respeito, tá bom? Então, vamos lá. Deixa comentar uma coisinha com vocês, que assim, o Conselho Científico acho importante, porque eu vi que muitos de vocês levantaram as mãos dizendo que era a primeira vez que vinham. Então, o Conselho Científico acha importante a gente falar um pouquinho o que é saúde e o que são transtornos do humor. Mas são pouquinhos slides, são 5 slides só para dar uma noção para vocês, tá bom? Então, a gente segue, né, a definição da saúde mental pela Organização Mundial de Saúde, que disse, em 2001, né, que a saúde mental é uma parte integrante da saúde. Sem saúde mental não existe saúde. E a definição, propriamente, é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência, tá, de doença, ok? Agora, só para vocês terem uma ideia, em 1983, peraí, já passei um monte de coisa já. A Assembleia Mundial de Saúde pediu para que fosse incluído o termo espiritual, tá, nesta definição. E, no entanto, tá, até hoje, acho que são 34 anos, a gente continua dizendo só que é um estado físico, né, bem-estar físico, mental, e não está incluído o espiritual e social. Tá? A saúde mental ela é determinada por uma série de fatores, né, sociais, econômicos, biológicos e ambientais. E a Organização Mundial de Saúde diz que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, quer dizer, ele é capaz, né, com as suas habilidades de fazer uma série de coisas. Ele também, né, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva, é capaz de contribuir para a comunidade, né, na qual ele está inserido. Então, saúde mental e bem-estar são fundamentais para a nossa capacidade, seja individual ou grupal, né, como seres humanos. E isso que ajuda a gente a pensar, né, a emocionar, nos emocionarmos, e interagir uns com os outros e aproveitar a vida. É claro que, às vezes, a gente está sem... Por exemplo, alguém está sem trabalho, não quer dizer que, por conta disso, não tem saúde mental, né? Então, assim, é só uma, vamos dizer, uma caracterização aí, que é importante comentar. Dentre os transtornos de humor, nós temos o transtorno depressivo maior, que é o mais, vamos dizer, falado popularmente, que era praticamente a depressão, né? A gente chama de depressão maior, o transtorno depressivo maior, mas na população vocês chamam de depressão. Então, ela é caracterizada por episódios depressivos, né, que podem ser únicos ou recorrentes, como a gente fala, quer dizer, eles voltam a acontecer ao longo da vida. E esse é um gráfico, aqui é o humor normal, tá? E as crises depressivas, né, que podem acontecer muitas, ou uma só, né? E o humor, então, ele é definido como a gente chama de eutímico, tá? Sadio, estabilizado, quando ele está adequado à situação que está acontecendo no momento, a situação real, ok? E o indivíduo é capaz de monitorizar esse humor. Quer dizer, não existem distúrbios outros, né, distúrbios tipo alucinação ou mesmo delírio, que, de repente, poderia caracterizar um quadro de uma euforia, que eu estou mostrando agora aqui para vocês. Não, espera aí. Volta. Que é do transtorno bipolar. O transtorno bipolar já se caracteriza pela presença de vários sintomas e sinais, tanto de depressão como de bipolaridade, ou euforia, ou bipolaridade, ou mania, ou hipomania, que, na realidade, são sinônimos aqui, que a gente chama de mais, para vocês entenderem, de euforia. Tá? Então, esse é o quadro
Aqui nós temos o humor normal, então, de repente, a pessoa tem uma depressão, aí ela estabiliza, de repente, ela tem um quadro de mania, né, ou euforia. Não é mania de colecionar coisas, ou de ver se a porta está fechada não sei quantas vezes. Esse é um outro tipo de transtorno. Essa mania a qual a gente se refere é sinônimo de euforia. Aí melhora, fica estável, de repente tem um quadro de hipomania, ou então um episódio misto, que, só para falar rapidamente, é como se a pessoa tivesse um dia tanto depressão quanto euforia. Existem algumas modificações, mas não vem ao caso falar a respeito disso. Então, a depressão e a bipolaridade são doenças, né, do humor, que tem como base a alteração patológica do humor, né, além de várias outras perturbações em outras áreas. Por exemplo, na área do sono, tá, do apetite, em várias outras áreas. Causam sofrimento e prejuízo no funcionamento global do paciente e estão entre os transtornos mentais mais frequentes. Tá? Muitas pesquisas, cada vez mais, sobre depressão e transtorno bipolar, e mostram que, inclusive, podem apresentar consequências graves, tanto um quadro quanto outro. E as causas? As causas, apesar assim, de estar muitos avanços, né, muitos estudos científicos, a gente ainda não sabe totalmente, tá, o mecanismo fisiológico dessas patologias. O que se sabe, por exemplo, é que nós temos uma predisposição, tá, genética, biológica, okay, que pode favorecer. Pais, por exemplo, né, podem transmitir para os filhos, geneticamente, um quadro depressivo ou um quadro bipolar, só como exemplo. E nós temos os fatores psicológicos e os ambientais, que também, tá, através de estresses, tá, de fatores estressantes, podem levar, então, também a desencadear a doença. Vou passando para frente, para ficar. Agora nós vamos falar realmente de espiritualidade e religiosidade. Então, foram só esses 5 slides, como vocês viram, tá, para esclarecer muito rapidamente o que é depressão e o que é o transtorno bipolar. Então, espiritualidade e religiosidade. É muito difícil, tá? E assim, é bastante complexo definir espiritualidade, religiosidade, religião, fé. Isso todos os autores que estudam esses temas, eles mesmos comentam a respeito disso. Tá? Por quê? Porque os conceitos, eles têm... mas eu também, às vezes, me atrapalho aqui. Os conceitos, eles têm dimensões, tá, que englobam cada um desses conceitos. E isso, inclusive, acaba sendo, muitas vezes, difícil de ser definido. Vocês vão ver só pelas definições que eu vou dar de espiritualidade, como é um conceito bastante abrangente. Mas todos esses conceitos, né, eles incluem elementos espirituais, pessoais e sociais. E aí eu trago uma pergunta, não que a gente vá responder, mas, em geral, o ser humano costuma muito, né, se perguntar de onde vim, para onde vou. Né? Também existe mesmo um poder sobrenatural, um Deus, ou vários deuses, ou muitos, um criador, né, um ser superior, por exemplo. Né? Esse Deus pode, né, ajudar, né, a vencer as doenças que eu tenho, ou a doença mental, por exemplo, alguma dificuldade minha. Será que esse Deus pode mesmo ajudar? Ou então, a espiritualidade e a religiosidade podem, tá, mesmo também ajudar aqueles indivíduos que estão com transtorno psiquiátrico, ok? Por exemplo, um transtorno de humor como depressão, tá, transtorno bipolar. Será que pode? E aí, a gente começa a definir, então, o que é a espiritualidade. O conceito mais comum e o conceito mais amplo, tá, que todos os autores, em geral, falam a respeito, é a busca pessoal de resposta sobre o significado da vida.
e o relacionamento com o sagrado e o transcendental. O que é esse sagrado, né? E esse transcendente? Deus, deuses, algum poder superior. Então, isso é muito comentado e muito falado a respeito. Existe um poeta chamado Homero, que no século IX a.C., dizia que todo ser humano tem necessidade de deuses, né? É como se todas as pessoas precisassem de alguém mais poderoso que fosse capaz de ajudá-lo nas dificuldades. Coisa que nós, seres humanos, às vezes, não conseguimos. Então, esse ser superior conseguiria fazer, né, com que a gente conseguisse resultados, enfim, em cima de alguma coisa, né? Essa aí é a carinha dele. Aí tem um outro autor que fala, tá? Salomão, espiritualidade é um fenômeno humano, é uma parte essencial da existência humana, uma maneira de experimentar o mundo, de viver, interagir com outras pessoas, e isso envolve um sem número de maneiras, tá? Seja pessoal, né, maneiras pessoais ou coletivas, de olhar, pensar, falar, enfim, sentir, agir. Tem uma terceira, que é a definição, que é a que eu mais gosto, e que, para mim, particularmente, é isso que representa a espiritualidade, tá? Que é a demonstração... vou tirar aqui, peraí. É a demonstração do senso de humanidade, de amor ao próximo, compaixão, paciência e tolerância em relação ao outro. Eu colocaria aí também respeito, tá? Isso, para mim, eu acho que é fundamental, né? Uma pessoa que é capaz de dar as mãos para o outro no sentido de ajudar, né? Eu acho que ela comete, ou ela, naquele momento, ela está fazendo um ato humano, portanto, uma atitude espiritualizada. Eu não sei se vocês se lembram dessa moça aqui, que ela é uma corredora, e ela já estava lá na frente quando ela olhou para trás e viu que essa moça não estava conseguindo chegar. E ela voltou e foi lá e buscou essa colega que estava correndo junto com ela, né, para ajudá-la. Então, isso, para mim, é que é senso de humanidade, que é espiritualidade, né? Quer dizer, ela está deixando de ganhar a corrida para poder ajudar a outra pessoa. Então, eu coloquei aí para vocês verem, assim, como um exemplo. Poderia citar vários outros, mas senão a gente se estende muito aqui. Eu tenho de falar em meia hora. A minha colega já falou para mim, para eu não passar do tempo. Então, aí, um outro significado de espiritualidade, um outro conceito, né, significa reflexão. Ou reflexões sobre o significado da vida e os sentimentos profundos que essas reflexões, né, promovem, engendram, né? Então, esse pensador, esse senhorzinho, como se ele fosse um sábio, né, um indiano, pensando, olhando para o céu, olhando para o lado, né? E religiosidade é a qualidade, né, como é que é definida? É a qualidade daquele que acredita, segue e pratica uma religião. Então, ela controla situações vividas, oferece conforto ao indivíduo que sofre, promove intimidade com Deus e facilita a transformação da realidade. À medida que se tem uma religião, né, o indivíduo, então, se sente confortável, né, ele se sente apoiado por aquele ser superior, que, no caso aqui, é Deus, né? Promovendo essa intimidade. E a religião é um sistema organizado de crenças, né, de práticas, de rituais, de símbolos, projetados para facilitar o acesso do indivíduo com o sagrado. Tá? Quer dizer, esse Deus, essa força maior, essa verdade suprema. Uma das pessoas que mais estudou espiritualidade, fora do Brasil, é esse indivíduo chamado Koenig, e aqui no Brasil é o Alexander Moreira Almeida, que é de Juiz de Fora, é um professor e que estuda muito sobre espiritualidade. Então, aqui é só para ilustrar, né, a religião, ou a religiosidade cristã e a budista, como exemplos, né?
E fé. Fé é um processo dinâmico, central para o eu da pessoa, que ajuda a dar forma a seus relacionamentos pessoais e sociais e fornece a base para que encontre uma maneira de manter coerência na sua vida. O outro médico chamado Lotufo Neto, que é daqui do HC, também que estuda bastante, né, ele diz assim, a fé conecta a alma com aquilo que tem mais valor, né? O coração com aquilo que dá à nossa vida significado e sentido. E para muitos, mas não necessariamente para todos, a fé é a ligação da alma com uma força central de valor e poder que constitui a transcendência. Mas fé também, né, não necessariamente precisa estar ligada à religião. Nós podemos dizer, né, eu tenho fé que vou ganhar essa corrida. Eu tenho fé que vou, né, conseguir comprar aquilo que eu estou querendo. Ou tenho fé, né, que vou passar no vestibular. Enfim. Então, isso aqui eu vou deixar. Tá? Eu gostei dessa figura que fala, tenho fé, tenha fé. Né? Ela é pequena no nome e grande no coração. Né? Então, eu acho que isso é muito importante que se tenha sempre, porque é ela que possibilita que você vá em frente, né? Nos seus sonhos, nos seus ideais. Isso aqui também eu vou passar, tá? Porque tem muita coisa aqui. E aí, qual é? Então, a gente começa a entrar, né, numa relação da medicina com a religião. Aqui, na realidade, deveria ser... Calma, Elizabeth. Ei. Aqui, na realidade, devia ser medicina. Tá? Então, a medicina e a religião, durante muitos e muitos tempos, muitos anos atrás, perdão, há muitos séculos, elas sempre tiveram uma postura muito crítica e hostil uma em relação à outra. Tá? Por quê? Porque a religião, durante muitos séculos, ela comandava tudo. Ela mandava matar, ela mandava pôr na fogueira, ela expulsava os doentes mentais e mandava morar em outra cidade, tá? Ela funcionava na política, enfim, ela era a religião, tá? Tinha um domínio muito autoritário. Tá? E há algumas pessoas, né, mais racionais, filósofos, começaram a questionar esse domínio da religião e, no século XVIII, tá, lá na Europa, uma elite cultural, né, começou a achar que a razão também tinha importância, não era só a religião. Né? Então, esse movimento foi denominado de Iluminismo, tá, ou o século das luzes. E a religião, então, passou a ser muito criticada, tá? E foram os primeiros cientistas que começaram a surgir. Aí ficou religião de um lado, cientista do outro. Ciência de um lado, religião de outro. Né? A gente sabe, por exemplo, isso é uma frase do Kant, só para dizer que realmente a gente ficou tutelado à igreja durante séculos, né? Naquela época. Aí nós temos o Freud, tá? Que é um estudioso, na realidade, o criador da psicanálise, que acreditava que a religião, né, ele era uma das pessoas contra a religião, causava sintomas neuróticos e até mesmo sintomas psicóticos. Tá? Ele tem um livro, uma parte de um livro que chama Futuro de uma Ilusão, de 1962, ele escreveu claramente assim, a religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade. Isso foi citado por Koenig, em 2007. Mas tem um outro autor também, Albert Ellis, que, em 76, falou que a religião é causadora de patologia e neuroses. Tá? Na década de 70 e 80, aí a religião e sua influência na saúde começaram, então, a ser objeto de estudo científico, tá, mais profundamente. E aí começaram a aparecer as evidências de que a religiosidade e a espiritualidade estavam, sim, associadas com saúde mental e física. Tá? Uma grande parte dos psiquiatras, tá, ainda tem muito preconceito em relação a essa ligação, tá? Porém, de religião e ciência, mas isso está se modificando com o passar do tempo, até porque as pesquisas também estão aumentando. Okay?
Então, existem já muitos estudos, né, não são muitos, mas bastante estudos, ligando, então, a religião e a espiritualidade, a saúde física, saúde mental, qualidade de vida e bem-estar. Estou olhando aqui a hora. Essas conexões, por exemplo, positivas, tá? Não significam, todavia, que todas as religiões, ou alguma em particular, sempre promovam resultados positivos. Tem que se tomar também cuidado com isso. Tá? Por quê? Porque a religião também pode ter um efeito que não seja bom para a saúde. Tá? Principalmente quando crenças e práticas religiosas são usadas para justificar comportamentos de saúde negativos, ou substituir o tratamento médico. Não pode. Né? A gente tem de... Daqui a pouco eu vou contar uma historinha para vocês. Eu, por conta do tempo, não estou dando muitos exemplos, mas eu vou contar uma coisa que eu acho que é interessante trazer para vocês. Então, não pode substituir os cuidados médicos tradicionais. Né? Porque a medicina é uma ciência que a gente chama baseada em evidências. Tá? A gente integra, né, associa a experiência clínica com a melhor prova possível, tá? Externa. Então, as pesquisas são feitas sempre através, tá, de instrumentos de investigação. Ok? Que, por exemplo, a gente chama, um desses instrumentos se chama escala. Tá? É chamada de escala. E aí, só para vocês terem uma noção como é que é feita essa pesquisa, rapidamente eu vou mostrar para vocês, por exemplo, olha, quais são esses instrumentos de validade, que estudam, né, a pesquisa utiliza, tá, para estudar a religiosidade e a espiritualidade. Uma dessas escalas, por exemplo, chama escala de bem-estar espiritual. Tá? Bem-estar espiritual refere-se à sensação de bem-estar que é experimentada quando encontramos um propósito que justifique nosso comprometimento com o significado para a vida. Tá? Então, nessa escala são feitas várias perguntas, tá? E a pessoa vai respondendo e, a partir daí, a gente tem um resultado. Okay? Outra escala é essa do coping religioso espiritual. A doutora Aline, acho que vai trazer um conceito mais amplo, mas só para vocês terem uma ideia, coping religioso, tá? São as estratégias que a gente utiliza, ou que todos utilizam, tá, para lidar com as adversidades, com as dificuldades, com os problemas que acontecem. Uma outra escala, por exemplo, que estuda, né, que ajuda na pesquisa, é o inventário de religiosidade intrínseca. Tá? E religiosidade intrínseca aqui é aquela religiosidade que não está preocupada com resultados. Eu vou pedir para Deus me conseguir tal coisa. Não, ela é uma religiosa, né, porque está dentro dela aquele espírito, né, de querer orar ou de meditar o jeito que ela quiser. Ela está mais preocupada com isso, de ter fé, né, e frequentar um templo, se for o caso, do que propriamente com os ganhos. Isso é que se chama religiosidade intrínseca. Tá? Outra escala, por exemplo, é o índice de religiosidade Duke. Tá? Também não vou começar vou passar aqui, só para mostrar uma coisa interessante. Eu não gosto do termo, mas só para vocês saberem. Essa escala, por exemplo, ela mede a religiosidade que é chamada de organizacional. A frequência a encontros religiosos. Por exemplo, se vocês vão na missa, em cultos, tá? Se você tem grupos, né, de estudos. Então, essa é chamada de organizacional. A não organizacional é quando você faz atividade religiosa sozinha, privada. Né? Então, você faz uma oração, você medita, tá? Você faz leitura de textos religiosos. E aí, depois também já falei da intrínseca aqui. E, por último, uma última escala, são várias, mas eu trouxe só essas 4,
que é essa que, olha, só para vocês terem uma ideia, olha quanta coisa é questionada na pessoa que participa da pesquisa. Desde quais são as suas experiências diárias, qual é o seu valor, a sua crença, tá? Se você é uma pessoa que perdoa ou não, como é o perdão para você, tá? Por exemplo, aqui, se você tem uma preferência religiosa, qual é o seu comprometimento? Tá? Então, são várias perguntas que são feitas e que isso é que vão transformando, então, vão sendo usadas para uma pesquisa adequada. Tá? Quais são essas pesquisas? Tá? Primeiro, eu gosto de trazer aqui os centros, só para vocês terem uma ideia. Esses são alguns dos centros que existem no mundo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, olha, você tem escolas e universidades famosas, né? Essa de Washington, de Duke, na Carolina, a Harvard, que é uma universidade muito famosa, que fica em Boston. Né? Na Europa, você tem uma na Inglaterra, que foi fundada, olha, em 1999, esse grupo. No Brasil, a gente tem pelo menos esse programa que fica aqui no IPQ, tá? Ou o NUPS, que eu falei para vocês, de Juiz de Fora, que é desse médico Alexander Moreira Almeida. Tá? Então, assim, faz muito tempo que se pesquisa sobre espiritualidade e religiosidade. Tá? Os grupos acabam cada vez aumentando mais. E como é a religiosidade e a espiritualidade nos Estados Unidos? Olha, é muito... Né? Para eles, assim, é muito importante, 90% da população geral acha que a religião é muito importante. Tá? E 56% dos psiquiatras acha que é importante também a religião. Tá? Essa frase, eu acredito em Deus, por exemplo, 96% da população geral acredita. Tá? E 73% dos psiquiatras. Isso foi uma pesquisa de 2000 desse estudioso. Tá? Aí também tem uma pesquisa, Gallup 2006, em que diz assim, 73% dos americanos estão convencidos de que Deus existe. 19 acham que Deus provavelmente existe. 3 acham que não existe, 4 acham que provavelmente não existe. Tá? E é interessante porque a probabilidade, né, de estarem convencidas de que Deus existe ou provavelmente existe é maior, tá, nas pessoas jovens, de 18 a 29 anos. E as pessoas com maior escolaridade, maior renda, têm uma probabilidade menor de acreditar que Deus existe. Tá? Outra coisa curiosa, que é assim, 90% dos americanos, depois que aconteceu o ataque terrorista de 11 de setembro, né, passaram a acreditar e pedir a ajuda de Deus. Né? Então, houve um aumento muito grande nesse sentido. Outra questão importante é o estresse e a doença, porque também há evidências, as pesquisas mostram que as pessoas que se tornam, tá, ainda mais religiosas, elas se tornam mais religiosas quando estão doentes, seja uma doença física ou uma doença mental. Tá? E o estresse, o autoestresse psicológico, por exemplo, a religião é usada. Para quê? As pessoas imploram a ajuda de Deus, rezam, realizam rituais religiosos, tá? Sempre buscando apoio para aquele sofrimento que está acontecendo no momento. Tá? E a maior parte dos estudos, tá, científicos indica mesmo que a religiosidade é habitualmente um fator de proteção contra o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente aqui, ó, a depressão, que é, vamos dizer, no nosso caso aqui, é do que a gente fala. Né? E tem um estudo do Alexander, tá, que eu acabei de dizer, que foi um levantamento nacional que ele mostrou, tá, um alto nível de religiosidade na população brasileira. Então, por exemplo, olha, 83% dos brasileiros consideram que a religião é muito importante. Vocês lembram quanto era dos americanos? O brasileiro acha menos, né? Mas, mesmo assim, um número grande. Desses 83, mais de 1/3 frequenta um serviço religioso pelo menos uma vez por semana. Tá?
E existe na população brasileira o que a gente chama de sincretismo, que é uma fusão de vários cultos ou doutrinas religiosas. O brasileiro, ele gosta muito de ir numa religião, noutra religião, noutra religião. Então, desses 83%, 10% frequentam mais de uma religião. Tá? E nessa pesquisa também foi visto que 70% das pessoas que responderam à pesquisa se disseram católicos. Tá? Aí aqui eu vou passar, porque são outras, eu vou fazer um resumo mais para frente, que eu acho melhor para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, aqui está o resumo. Tá? De alguns estudos, né? Eu trouxe alguns porque não dá para ficar trazendo muita coisa. Então, por exemplo, pacientes deprimidos religiosos permanecem menos tempo internados, tá? Em comparação com aqueles que não são religiosos. Tá? E a religiosidade e espiritualidade é um fator protetor contra o suicídio. Essa é uma pesquisa. Né? Esses nominhos aqui, quando aparece, é quem fez a pesquisa. Tá? Em geral, é mais de um pesquisador. 58% de pacientes deprimidos utilizaram-se de atividades religiosas e espirituais para lidar com a doença, porque não é fácil lidar com a doença. Então, acabam justamente indo em busca de atividades religiosas. A frequência a cultos religiosos é um fator protetor, novamente, contra o suicídio. É um outro autor, né, um outro estudioso, outro cientista, que descobre e vê a mesma coisa que a primeira aqui. A religiosidade e a espiritualidade auxilia na recuperação da doença mental e apresenta função protetora contra a dependência de drogas e comportamento suicida. Então, para o suicídio, a espiritualidade e a religiosidade auxiliam muito. Né? As pessoas, muitas vezes, não cometem o suicídio por conta, né, de estarem frequentando um templo ou então serem religiosos, né, ou frequentarem cultos. Né? Homens homossexuais, por exemplo, infectados com HIV, que usavam a religião como forma de enfrentamento da doença, tendiam a ter menos sintomas depressivos. Essa foi outra pesquisa. Tá? Então, para vocês verem como, né, em termos de depressão e de suicídio, comportamento de suicídio, a religião e a espiritualidade auxiliam muito. Mas aqui, estudos com gestantes, né, realizando pré-natal e pacientes ambulatoriais e internados de um hospital, nesses dois grupos, por exemplo, a espiritualidade e a religiosidade esteve correlacionada com maior qualidade de vida e menos sintomas depressivos e ansiosos. Tá? Aí aqui parece uma incoerência. Vou mostrar essas últimas duas pesquisas que eu trouxe aqui, porque assim, pacientes internados com mais de 55 anos, independente da patologia, tá? Aqueles que tinham uma maneira negativa de se relacionar com Deus, né, tudo que a gente faz é pecado, né, ele vai me punir, né? Então, essas pessoas tinham maiores índices de depressão, né, e pior qualidade de vida. Agora, pacientes também internados com depressão acima de 50 anos, né, aqui 55, aqui 50, acabam sendo menos envolvidos com a religiosidade do que pacientes não deprimidos. Então, parece incoerência, né? Mas foi em função do foco. No caso da bipolaridade, por exemplo, tem menos estudos do que a depressão. Tá? Infelizmente, ainda são poucos, quer dizer, são muitos, mas ainda um número precário, quer dizer, comparado à depressão. Então, atividades religiosas, por exemplo, exerceram um efeito protetor, tá, contra o comportamento suicida, em pacientes de ambulatório que tinham transtorno bipolar tipo 1. Talvez muitos de vocês não saibam o que é isso, mas agora, nesse momento, não vou explicar. E pacientes bipolares em estados mistos, que é aquele que tem de manhã
acorda deprimido, depois melhora, ou vice-versa, eles se utilizam mais frequentemente de oração e meditação, tá? na sua rotina. Então, isso ajuda também. 54% de pacientes bipolares utilizaram a meditação, tá? Para lidar com a doença. Tá? Então, esse resultado foi desse autor, que foi um resultado, né, muito positivo. E a religiosidade intrínseca e o coping religioso positivo estão mais fortemente associados com menos sintomas depressivos e melhor qualidade de vida. E aí, eu trago aqui para vocês, existe uma associação americana que se chama DBSA, que é Depression Bipolar Support Alliance, que a gente, na realidade, acaba falando lá na Brata DBSA, porque fica mais fácil, né? Ela é uma instituição, né, como a Brata. A Brata segue muitas orientações da DBSA, desde que a Brata foi criada. Acabo falando, a DBSA tem muito mais tempo de vida, vamos dizer, do que a Brata. E ela, inclusive, tem vários núcleos espalhados por todo o país. Tá? A Brata, por enquanto, só tem aqui em São Paulo e em Santos, né? Mas a gente chega lá. Então, eles fizeram uma pesquisa entre março e maio de 2015, tá? Sobre espiritualidade e religião no bem-estar e recuperação. 371 pessoas eles pegaram, daqueles que frequentam, né, a instituição, e qual foi a pergunta que eles fizeram? Tá? Com que frequência você realiza as seguintes atividades? Então, assim, por exemplo, com que frequência você realiza oração? Com que frequência você realiza meditação, reflexão, conversa com um guia espiritual, leituras religiosas, yoga como prática espiritual, frequência a cultos e encontro com líder religioso. Aí, só para vocês verem, aqui, por exemplo, pelo menos uma vez ao dia. Então, a oração, se a gente pegar daqui do 0 até aqui, né, dá aproximadamente 50%. Então, desses 371 respondedores, tá, 50% deles, tá, aproximadamente, fazem oração pelo menos uma vez ao dia. Tá? Porém, por outro lado, quase 20% nunca fazem oração. Olha a cor, sigam pela cor, tá? Para vocês poderem entender. A meditação, por exemplo, a gente poderia dizer, 22% dessas pessoas fazem meditação, né? Pelo menos uma vez por dia. Mais que uma vez na semana, tem mais aí uns 20%. Agora, nunca fazem meditação, também tem uns 23%, se a gente contar, né, daqui para cá. A reflexão, olha só, a maior também, muito grande aqui. Tá? 40 e poucos % de pessoas refletem ou sobre as suas vidas, né, o significado delas, para que elas estão aqui, o que eu faço com a minha doença, enfim, são pessoas que pensam e refletem sobre o mundo e sobre as suas próprias vidas. Então, é um número relativamente grande, 42%. Tá? Isso sempre pelo menos uma vez ao dia. Né? Nós temos aqui mais um pouquinho, ó, que é mais que uma vez por semana. Agora, e leitura, vou pular aqui, leituras religiosas também é um número bom, 20 e poucos %. Tá? Mas, olha, tem aqui 20 e tantos, 24% mais ou menos, de gente que nunca faz leitura religiosa. E esses outros que eu não coloquei em vermelho, conversa com guia espiritual, yoga como prática espiritual, frequência e o encontro com um líder religioso, olha o tamanho do nunca. Né? Nunca. Aqui, então, a yoga até me surpreendeu, porque yoga é tão utilizada como prática espiritual, né? E olha, quanto % que deu aqui, né? Que não utilizam. Então,
Então, eu achei interessante trazer para vocês, né, para vocês terem uma ideia da importância, embora seja um número, foi uma pesquisa simples, tá, com muito pouco número de representantes, né, de respondedores, 371, mas a gente poderia dizer através daqui que a oração, a meditação e a reflexão e as leituras religiosas são os mais, né, as atividades mais procuradas ou realizadas pelo menos uma vez ao dia. Deu para entender? Deu? Tá. Ok. Então, chegamos à conclusão. As experiências espirituais e religiosas nos transtornos do humor, no geral, né, ou em geral, o que elas demonstraram? Tá? Demonstraram aumento da capacidade, tá, para enfrentar e lidar com a doença. Isso nessas poucas pesquisas que eu trouxe. É um fator protetor contra o suicídio. Várias pesquisas estão dizendo isso, né? Melhora na qualidade de vida e no bem-estar. E promove um menor tempo de internação, tá? Para os pacientes que estão internados. Isso em resumo, né? Mas acho que existe um ponto, né, que as pesquisas ainda estão muito insatisfatórias, tá? Elas progrediram bastante, porém elas ainda devem vencer alguns problemas, tá? Principalmente na visão de Sloan, que é a pessoa que fala a respeito disso. É um dos estudiosos. O que ele diz? Que existem muitas dificuldades ainda no método. O método ainda não está muito bem feito, tá? Insuficiência de provas, tá? Os resultados são muito heterogêneos, são muito diferentes ainda, né? E os resultados também são ainda imprecisos e variáveis, tá? Então, precisa ainda fazer muito trabalho para a gente poder ir, aos poucos, ir anulando, né, essas dificuldades que estão sendo mostradas aqui. Tá? E, por último, acho que eu, sem querer, eu bati aqui. Não, tá, ok. Achei que eu tinha batido aqui. E, por último, assim, a espiritualidade e a religiosidade, né, os estudos científicos nessas áreas são muito importantes para toda a humanidade, sem sombra de dúvida. Auxiliam na saúde física e mental? Com certeza. Tá? Podem desenvolver uma compreensão maior entre a mente e a sua relação com o cérebro. Devem, né, tanto uma quanto outra, devem continuar a ser pesquisadas cada vez mais para uma melhor distinção entre transtornos mentais e experiências espirituais. Tá? O importante, estou pegando uma frase aqui do Alexander, né, vocês viram como eu falei nele hoje, né, que ele diz assim: é importante, né, explorar a relação entre espiritualidade e saúde para aprimorar nosso conhecimento sobre o ser humano e nossas abordagens terapêuticas. Tá? Então, sem sombra de dúvida, essa é a conclusão final da importância desses estudos que devem ser cada vez mais aprimorados. Aí eu trouxe, para finalizar, um quadro, aqui, um afresco, que está no teto do Vaticano, da Capela Sistina, no Vaticano. Não sei se vocês conhecem. Tá? Esse quadro se chama A Criação de Adão. Tá? É feito pelo Michelangelo, na década de... Foi 1508 a 1515. Ele levou 7 anos para fazer esse afresco, essa pintura no teto. E aí o que mostra aqui... Mostra Deus, como se esse senhor barbado, que está aqui, não sei se dá para vocês repararem, com o braço numa mulher, que dizem que seria a Eva. Tá? As pessoas que estudam esses quadros, eles fazem 1001 interpretações, né? E aqui está Deus criando o homem à sua semelhança, que seria o Adão. Né? E aí dizem que esta parte do quadro parece um cérebro. Então, e aí o povo viaja
Viaja na maionese. Aqui dizem também que esse paninho aqui, ó, parece que é um cordão umbilical que está saindo, né? Este manto branco tem o formato de um útero. Foi um médico que escreveu até um artigo científico sobre isso, dizendo que aqui tem um formato de um útero. Então, que Deus, na realidade, está passando, né, todas as experiências dele e criando o Adão e preparando a Eva aqui para depois ser criada, né? Então, parece que, se a gente pegar isso aqui, como esse quadro como exemplo, parece que tudo começou aqui, né? Ou não. Tá? Muito obrigada, gente. É isso aí. Tá?